falar sobre um assunto seríssimo, gente, e é algo que eu observo que tem faltado aí no nosso meio, né? A autoconfiança e assertividade, palavras-chave, são essenciais aí na hora de conseguir uma vaga de emprego. Tudo na sua vida é necessário. Autoconfiança e ser assertivo. É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o jornalista Léo Cardoso, que está aqui. E nós vamos estar conversando aqui com ele. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol. Prazer. Prazer é todo meu. Que meu. bom ter você aqui e falar sobre dois assuntos. Para mim, isso é tudo. Autoconfiança, se a gente tiver autoconfiança e se a gente for assertivo, não tem como não ter resultado, não tem. Não tem como. Na verdade, a autoconfiança, ela passa, sobretudo, pelo autoconhecimento. Sim. E muitas vezes a gente deixa de conquistar muita coisa Sim. por não conhecer as nossas habilidades. E muitas vezes habilidades que estão ali no nosso dia a dia Sim. e que a gente não se depara, a gente não consegue enxergar. Será que a gente tem medo, às vezes, de conhecer? Às vezes a gente se autossabota quando nós... Ou às vezes a gente tem uma facilidade de falar mal até da gente mesmo. Eu não dou conta, eu não sou bom nisso. Esse receio, será que às vezes com o receio de ser cobrado e de não dar conta? O que acontece conosco? Na verdade, nós temos o medo do julgamento. E sabe por que nós temos o medo do julgamento, Carol? Porque nós julgamos também. Sim. Então, quando você julga, você sabe o que é. E aí, quando você está na posição de ser julgado, Sim. você sabe o que se passa na cabeça de quem está ali. Então, quando você está diante de uma pessoa, diante de um público, diante de uma situação que te deixa... Certamente você vai ter esse medo, sim, de exposição, do que as pessoas estão pensando de você, do que as pessoas estão pensando de como você está vestido, de como você está falando, de como você está se portando ali diante dela. Então, às vezes, a nossa maneira de julgar errado é que nos prejudica, né? Exatamente. Quando a gente começa a ter uma outra forma de julgar, às vezes a gente consegue enxergar mais coisas. Talvez se a gente não julgasse, se a gente não olhasse para as pessoas com um olhar de julgamento, a gente não saberia, a gente não se atentaria para isso quando a gente estivesse na posição contrária. E a gente vai falar sobre essa questão aí do emprego, né? Vamos começar falando assim, antes da entrevista de emprego, eu queria que colocasse a primeira arte aí, por favor. Não veja a entrevista de emprego como um teste, uma avaliação final. Tem como, Léo, a gente enxergar dessa maneira, uma maneira diferente de ver a entrevista de emprego? Tem. Nós temos muito medo do teste. Sim. Desde a escola, quando o professor fala pra gente assim, amanhã tem prova. Nó, gela. É o desespero. E, na verdade, você vai para aquela prova, certamente você estudou. Sim. E quando você é convidado para uma entrevista de emprego, o entrevistador, o gestor de RH, o responsável por aquela área, ele já deu uma olhada no seu currículo. Então, ele te chamou porque certamente ele se interessou. Sim. Então, é um ponto favorável para você. É um ponto favorável. Ele está te convidando apenas para você falar um pouco mais sobre as suas habilidades e não para buscar o que você, de repente, o que você tem de errado ou para encontrar um erro. Sim. Não é um teste final, não é uma avaliação, é simplesmente um bate-papo. Ele quer saber mais sobre o candidato. Seria, ele gostou do que ele viu, mas ele quer, tipo, confirmar e ver se tem coisas a mais. Mais coisas. Se você for colocar tudo no seu currículo, 3 páginas, 4 páginas... É uma página só, aquilo é só um cartão de visitas, é só uma carta de apresentação. Ele convida o candidato para bater um papo, para conhecer mais, de repente, muito mais coisas e às vezes coisas mais tão importantes que não estão ali no currículo e que é só no olho que você consegue observar. É que você vai ver se é verdade ou não, Exatamente. Tudo aquilo, né, que está sendo dito ali. E eu acho que é legal que é a oportunidade que você tem de surpreender essa pessoa, de mostrar que é muito melhor do que o que está ali. Você começou o programa muito bem, Carol, eu observei aqui, e você falou de uma coisa extremamente importante, sorriso. Quando você sorri para o outro, você diz, seja bem-vindo. E o candidato, ao sorrir para o entrevistador, ele diz exatamente isso, eu estou aberto. Pode conversar que eu estou aqui à sua disposição. Então, quando você abre a expressão, quando você fica à vontade, certamente o entrevistador vai perceber isso
e vai conduzir a entrevista de forma muito tranquila. Então, gente, ó, vai sorrindo. Lembrando que quando a gente sorri, nós liberamos ocitocina no nosso organismo. Exatamente. Então, tem hormônio da alegria e fluindo em nós. E isso diminui o cortisol, que é o estresse, e vai te ajudar na hora da entrevista. Agora, falando um pouco mais tecnicamente, Sim. Existem 3 fases durante esse processo de entrevista, esse processo seletivo. Sim. A primeira parte é antes. Sim. Estude sobre a empresa, pesquise sobre a empresa, entenda qual é a vaga. Por exemplo, se você vai para uma vaga de vendedor, de telemarketing, evite ternos, não precisa de uma roupa muito formal, porque você vai ficar fora daquele contexto. Entenda quem é o entrevistador, entenda o que a empresa está procurando, para você não dar nada mais, nada menos do que realmente a empresa está procurando. Esse negócio de o perfil da empresa, é porque na hora que você for falar também, você tem que ser coerente, né? Exatamente. Com aquilo, porque se você vai falar algo que não tem nada a ver, ele já vai demonstrar assim, será que ele está interessado mesmo? Exatamente. Porque ele não sabe nem do que está falando aqui. Isso já demonstra um interesse. Sim, claro. Quando o entrevistador pergunta para você, por exemplo, por que você quer ser contratado por essa empresa? Ele tem que buscar aquilo que ele pesquisou. Ele tem que dar a resposta de acordo com o que ele pesquisou sobre a empresa. E quando você demonstra isso para o entrevistador, ele já percebe a sua participação, o seu interesse em fazer parte daquela organização. Você comentando aí, Léo, eu fiquei pensando, estava conversando com uma ovelha minha e ela participou de uma entrevista, ela estudou sobre a empresa e aí eles deram 3 objetos para eles criarem algo. E aí, vários grupos foram formados e ela criou algo que tem a ver com o trabalho da empresa. E os outros grupos não, criaram outras coisas, criativas, mas não tinha a ver. Aí na hora que ela me contou, eu falei assim, vocês foram pegaram a sacada do negócio. Exatamente. Porque vocês criaram um produto de acordo com o perfil da empresa. Então, isso faz diferença, Faz toda né? a diferença, toda a diferença. Porque comunicação, Carol, as pessoas entendem como apenas o ato de falar. Sim. E comunicação é o ato de se expressar, seja pelo corpo, seja pela voz, seja pela escrita e, principalmente, seja através do seu ouvido. Quem ouve mais certamente terá capacidade de se comunicar melhor, terá capacidade de interação melhor com quem está ao redor dele. A Bíblia fala, seja pronto para ouvir, tardio no falar. A gente tem 2 ouvidos para ouvir mais, né? Mas a gente fala mais, gente. Tem um outro também que a gente fala, tente se adequar ao estilo e perfil da empresa. Quando fala assim, Léo, é porque às vezes é um estilo que não tem nada a ver conosco. Sim. A gente pode entrar num lugar onde vai ser um desafio novo. Sim. E às vezes não é o nosso perfil. Sim. A empresa seleciona. Sim. Nós também podemos selecionar. Durante a entrevista, não é feio o candidato, ao longo daquele processo, chegar à conclusão de que aquela empresa também não é do perfil dele. Isso é importante. Entendi. Você não perde tempo, a empresa não perde tempo, todo mundo ganha. E é muito melhor você não perder tempo ali e aí buscar outros caminhos que tenham a ver mais com você. É importante você também ter esse poder de decisão. Isso pode ser feito, por exemplo, na hora da entrevista? Pode. Se você observar que aquele não é, você já deixar claro que essa proposta que você tem para mim não me interessa. Sim. De uma forma que você deixa a porta aberta, né? Exatamente. Que é o que Isso falta. demonstra honestidade. Quem sabe, numa outra oportunidade, num outro cargo, em um outro contexto social, você retoma ali, você retorna e, de repente, você vai ocupar uma outra posição. Entendi. Gente, sempre deixando a porta aberta, que eu acho que o que falta é esse detalhe, né? Sim. Porque o mundo dá a volta. Muitas voltas. Então, dependendo de como, né, você dispensar ou disser ali, pode demonstrar imaturidade, pode demonstrar... Você tem que falar um não e ele ficar doido para você estar lá. Exatamente. De repente, esse não, essa conclusão, o entrevistador vai falar assim, é exatamente esse que eu quero. E aí entrar numa outra discussão, entrar num outro processo de negociação. Mas isso passa pelo ponto que você começou, autoconfiança.
Pode completar. Você falou. É a autoconfiança. Sim. E, sobretudo, você se conhecer. Sim. Porque quando você se conhece, você sabe quais caminhos você pode seguir, quais caminhos não deve seguir. Não é fácil, mas é importante a gente se conhecer. A autoconfiança leva à assertividade, sim, né? Sim. Porque você sabe, você não fica ali solto, né? Exatamente. Você sabe o que você quer. Exatamente. Você não é a Maria vai com as outras. Exatamente. Né? Tem um outro ponto também, que isso aqui eu acho que é demais, gente. Use roupas discretas e que condigam com a vaga pretendida. A roupa tem que ter a ver com a vaga, não é? Na verdade, eu costumo dizer que nós somos produtos. O primeiro contato que as pessoas têm com a gente é o visual. Então, se o entrevistador bate o olho no candidato e já causa uma boa impressão, meio caminho andado. Sim. Agora, tem que ter esse produto, o conteúdo também. Então, não adianta você estar bem vestido, você estar numa roupa bacana, que condiga com a vaga, que condiga com aquele ambiente, se ao abrir a boca, o conteúdo do produto não ser exatamente aquilo que eu imaginava. Uma coisa tem que andar junto com a outra. Eu gosto de falar que a gente tem que ganhar o direito de ser visto para você depois ganhar o direito de ser ouvido. Boa. Porque ótimo. Se você conquistar os olhos, é mais fácil ele te ouvir. O primeiro contato é o visual, não tem jeito. Por isso que eu digo que a comunicação, ela não é só aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente observa, é aquilo que conecta as pessoas entre elas. Eu ouvi um exemplo há poucos dias de uma pessoa que estava fazendo essa entrevista de emprego, e aí era uma entrevista onde as pessoas iam lidar muito com o pessoal de manutenção. E aí, uma das participantes foi toda gostosona, toda bombada, com decote. Já tomou bomba só de olhar, porque vai lidar com os peão, gente. Exatamente. Como é o tumulto que vai dar na empresa, meu Deus, perdeu a oportunidade. Não significa que você tenha que buscar no seu guarda-roupa, quando a gente diz de roupa discreta, roupa bacana, que você tenha que buscar no seu guarda-roupa nem a pior, nem a melhor roupa. Claro. Mas busque utilizar ali uma roupa que não vá chamar tanta atenção quando você chegar. Você tem que chamar mais atenção pelo conteúdo, pelo que você tem ali para disponibilizar junto ao entrevistador. A roupa, o que vê ali por fora é só um detalhe, mas tem que fazer parte de você, tem que fazer parte da sua identidade. É verdade. E aí, a gente falou sobre o antes. Vamos agora falar um pouquinho durante? Vamos, né? Claro. Entramos aí para a entrevista, lá com o Léo. Primeira coisa, seja simpático, gente. Simpático, sorria, demonstre estar à vontade. Tem gente que fica muito nervoso, Léo, e que às vezes o sorriso dá até aquela tremida aqui na lateral. Como ajudar? Carol, você que trabalha com comunicação e eu observando você ali falando, o que produz a nossa voz? O ar. O que produz o ar? A respiração. Se você consegue controlar a sua respiração durante qualquer situação de comunicação, você demonstra segurança. Você pode estar morrendo de medo por dentro. Você não vai demonstrar para quem está ali na sua frente. Quando você passa por um susto, por exemplo, está andando na rua, alguém te dá um susto, qual que é a principal reação? Você trava. Sim. O que é esse travar? Você para de respirar. Então, quando você consegue controlar essa respiração, falando com tranquilidade, isso já vai demonstrar tranquilidade para quem está te entrevistando. É verdade. E aí você vai ficar mais à vontade, você demonstra estar mais à vontade. Pode estar morrendo de medo por dentro, mas o controle da respiração vai te ajudar nesse processo. É interessante que às vezes as pessoas falam, nossa, mas você conduz, nossa, você nem imagina como eu estou por dentro. Você não imagina o tanto de dor de barriga que eu tive antes de vir. São coisas que aí você vai conseguindo lidar. É algo que você vai viver, mas ele não vai te prender, te impedir de ter aquela atitude. Exatamente. Te bloquear, né? Exatamente. A segunda dica, e talvez a mais importante, é a que você precisa falar
pausadamente. Muitas vezes, nós aceleramos porque estamos nervosos, queremos sair daquela situação rapidamente, então a gente começa a acelerar, falar muito rápido, e o entrevistador vai perceber que você está nervoso. Que é meio desequilibrado também, exatamente. Né, gente? Vamos ser sinceros, né? Faz um monte, gente. É meio desequilibrado, não dá, não. Não vai dar. Falar pausadamente, perceber o que sai da sua boca, isso é dicção. É a pronúncia correta de cada palavra. E mais do que isso, para você pronunciar corretamente cada palavra, você precisa estudar. E quando se diz em estudar, não é estar simplesmente numa sala de aula, não. É ler. Não é só Facebook, redes sociais, não, tá, gente? Conteúdo. É ler conteúdos que interessem, que estejam aí na pauta do dia a dia. Isso, o próprio entrevistador, durante a entrevista, pode te fazer uma pergunta que você não faz a mínima ideia do que se trata. Mas, de repente, se você estudou, se você é uma pessoa antenada, você está ali preparada para responder. É verdade. E você pode também fazer perguntas aqui. Nós estamos aqui batendo um papo, tirando dúvidas. Se tem alguma dúvida aí com relação à entrevista de emprego, antes, durante, manda aqui no 319-8402-9756. Manda por escrito, porque a gente está ao vivo, né? Coloca o seu nome, nome da sua cidade. Vai ser uma honra para a gente poder tirar a sua dúvida. Um outro ponto é agradeça pela oportunidade. Exatamente. Você está ali, te convidaram. Sim. Certamente é importante que você agradeça. Começa assim, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Exatamente. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É muito importante estar aqui diante de você, da empresa, dessa empresa que tem tantos anos, que é uma referência no ramo. Pronto. Você já ganhou pontos com o entrevistador. Isso demonstra interesse, humildade. Tudo isso já vai contando. Certamente o entrevistador já vai colocando isso na listinha. Esse falar aí da importância daquele momento para você é importante, mas tem que ter um limite, né? Claro. Essa pessoa fala, não, porque eu estava passando por uma luta. Não, mas eu perdi alguém da família. Também não pode chegar na intimidade. Tem que ter limite. Tem que ter limite e o agradecimento é um agradecimento formal. Sim. É um agradecimento ali por estar naquele momento com o entrevistador, pela empresa ter tirado o tempo daquela pessoa estar ali com você. Não pode ficar falando demais, não, porque senão você pode passar do limite, o entrevistador pensar que você é meio pelinha. Tem um outro aí que eu achei legal também. Cumprimente quem estiver aí, gente. Se a pessoa estiver aí no ambiente, né? Fale olhando na direção dos olhos do entrevistador. Esse cumprimentar quem estiver ali no ambiente seria ser mais de um entrevistado? Ou, por exemplo, você chega em um ambiente onde tem vários candidatos. Você cumprimentar todos os candidatos. Seria o quê? As duas situações. Porque eu sou dessas que eu chego e vou cumprimentar todo mundo. Tem que cumprimentar, é importante. Com uma cara de estranho assim. É importante. Inclusive, durante os meus cursos de oratória, de fala em público, muitos alunos perguntam assim, é verdade que quando a gente vai falar para muita gente, você tem que focar só numa pessoa? Não. Se tem 100 pessoas ali, por que você vai olhar só para uma? Tem 100 pessoas ali querendo ouvir você, querendo falar com você. Cumprimente a todos, olhe para todos. É até uma forma também de você ficar mais tranquilo, porque se você ficar olhando só para uma pessoa, a pessoa ficar olhando para você, você começa a ficar nervoso. Olhe para outro, cumprimente todos que estão ali. E tem sempre aqueles que você passa o olho assim, ele fez assim, ele concordou na hora que um sinal. Assim, esse aí é dos meus. O feedback importante. Às vezes nós perdemos essas referências, nós perdemos esses feedbacks que são extremamente importantes para você dar continuidade àquilo que você está dizendo. Tem também outro, fale pausadamente sobre as suas experiências. Exatamente. Experiências podem ser profissionais, podem ser experiências de vida. Você vai para uma entrevista e você pensa assim, não tenho experiência naquela área, mas você tem experiência com trabalho voluntário, por exemplo, na igreja. É importantíssimo. Quando você fala com o entrevistador, olha, eu acordo todos os domingos, vou para a minha igreja, ajudo na condução de determinados... Pronto. Lidero 50 pessoas. Olha aí a liderança. Vários grupos. Faz diferença. Gestão de pessoas não é aquela gestão que você simplesmente está numa empresa. Gestão de pessoas é quando você lidera, por exemplo, um grupo de jovens.
Isso é gestão de pessoas. E, entre aspas, quando você tem, às vezes, uma gestão, onde, às vezes, até um trabalho voluntário, e ele funciona, você ganha uma moralzinha a mais. Exatamente. Porque é algo voluntário. Exatamente. Então, falar da experiência não é só experiência profissional. Sim. Fale de todas as suas experiências que agregam valor para você, que agregam valores para você e podem agregar valores para a empresa que está procurando, talvez, um profissional do seu perfil. E se você não fala, pronto, perdeu a oportunidade. Cuidado com a postura corporal. Se eu começo a falar e cair na cadeira, significa que eu estou exatamente me abaixando. Eu estou ficando com medo. É importante você manter uma postura ereta. Cuidado com a mão, você pode bater no próprio entrevistador. Vai que tem um copo d'água. Vai que tem um copo d'água, ainda bem que não tem nenhum aqui, porque eu sou meio estabanado. Mas é importante, a postura corporal, ela é importante porque demonstra a sua segurança e ficar sempre na altura, os olhos na altura. Falando em olhar para os olhos, Carol, existe o terceiro olho, sabia disso? Se você não estiver muito confortável em olhar para os olhos, olhe para o meio da testa. Sim. Porque aí você não fica tão desconfortável assim. Faça testes, vai testando aí, gente, as pessoas aí, para você aprender, para quando você chegar nessa situação, você tá, ó, pronto. Cuidado com a postura postural e venda-se de forma honesta. Não venda um produto que não existe. Ah, gente, olha, hein? Tem que sustentar aquilo que você colocou, aquilo que você veste, por isso que você tem que ser você. Exatamente. É um ponto muito bacana, porque eu costumo dizer que a empresa tem que te contratar pelo que você é. Sim. E não pelo que você fala que é. Sim. Se a empresa te pergunta se você tem experiência com gestão de pessoas, você fala, não, tenho, demais da conta. E na hora do vamos ver, você não consegue liderar aquelas pessoas. Você só lida com o seu computador e com os bichos da sua casa. Então é importante você ser honesto na hora de responder as perguntas, de falar sobre suas experiências. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, a mentira tem perna curta. Eu adorei te entrevistar, vai ter que voltar mais vezes aqui. Com o maior prazer. Eu queria só deixar aqui a dica desse livro, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Legal. Não busque a perfeição, busque apenas ser honesto com você mesmo. Gente, olha que bacana. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Uau, isso faz toda a diferença, viu? Podemos voltar numa próxima oportunidade para falar exatamente sobre essa questão da vulnerabilidade. Muitas vezes nós temos medo de nos expor e, na verdade, quanto mais você se expõe, mais você chega à conclusão de que todos nós somos imperfeitos. Quanto mais a gente sabe da gente, menos expectativas a gente tem da gente mesmo. Exatamente. Mais a gente consegue lidar até com as nossas falhas e os nossos erros. Exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.